Pai seja convosco, irmãos, amém? Primeira vez que eu falo isso com alguém me respondendo. Então, eu quero começar agradecendo vocês que estão aqui, vocês que estão pela internet, vocês que vieram até aqui, querendo ou não, para ouvir o que Deus falou comigo para trazer para vocês. Confesso que eu estou bem nervosa, mas eu lembro de um dia que o pastor Severo foi começar a pregar e ele disse que ele também estava bem nervoso. E eu não tenho nada da experiência que tem o pastor Severo, então eu acho que eu estou normal. Eu estou nervosa normal. Quero pedir que os irmãos tenham a bondade de abrir suas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, eu quero ler do 11 até o 13. Todos acharam? Amém? Então diz assim em Jeremias 29, do 11 ao 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu os responderei. Vocês vão me procurar e vão me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Amém? Podeis assentar? A mensagem que eu quero trazer hoje para vocês é começar a dizer que existe um plano para nós. Existe um plano para nós. Foi criado um plano para mim e para você antes da gente nascer, enquanto a gente estava na barriga da mãe, né? Eu conheço o início da minha história, e eu sei que você também conhece o início da sua história, né? Eu não preciso me apresentar, mas meus pais estão ali, minha avó, meu marido. Até que eu sei da minha história. Aqui é a minha história que eu conheço. E o final da minha história eu também conheço e você também deve conhecer. A gente não vive no final. A gente vai morar com Deus na eternidade. Esse é o fim da história que Deus escreveu para nós. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que acontece entre esses dois tempos. No começo, eu já sei. No final, eu também já sei. E no meio, né? Deus, como eu disse, Deus já nos contou o final. Mas antes de acabar, Ele tem planos para nós de prosperidade e não de desgraça. O que veio muito no meu coração é assim, que prosperidade é diferente de desgraça, né? Eu quero falar um pouco de planos não de desgraça. O que significa o quê? Desgraça é o contrário de graça. Deus tem um plano para nós que vem de graça, que é de graça, Ele nos deu. E eu quero falar um pouquinho sobre o que a graça tem feito na minha vida. Então, primeiro eu quero compartilhar com os irmãos que a graça para mim é que no meio da dificuldade, o poder dele pode se aperfeiçoar na minha fraqueza, né? Tem muitas pessoas que depois que começou a pandemia, depois que a gente fechou a igreja, depois abriu a igreja, depois será que vai continuar? Veio me dizer e falou assim, a gente encontrou com algumas pessoas e veio e falou assim, nossa, mas você tá tão diferente. Nossa, mas você não parecia. O Joseleta ali atrás sabe que no primeiro dia que a gente veio aqui na igreja, meu Deus, eu queria ficar lá dentro do tanque de batismo. E eu quero falar um pouquinho sobre o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. A minha fraqueza nem sempre foi só a timidez.
a minha fraqueza nem sempre foi e nem é igual à sua fraqueza. Né? A minha fraqueza, eu posso dizer assim que eu cresci na casa dos pastores. Né? Vocês que estão aqui me conhecem, quem não me conhece sabe agora que eu nasci na casa dos pastores. E eu vivenciei coisas que a maioria das pessoas talvez não vivenciou. Eu vivenciei coisas em dias que nós andamos por cima das águas, nos dias que Deus nos tirou do fundo do mar, nos dias que Deus abriu o mar para a gente passar, não como igreja, não só como pastores, mas como avós, como netos. Eu vivenciei coisas em que é difícil explicar para quem não sabe. Eu vi coisas que muita gente pode ser que não tenha visto na casa que eu cresci. Então, a minha fraqueza talvez nunca tenha sido a de conhecer Jesus. Eu já nasci conhecendo Jesus. Quem é família do pastor, filho de pessoa que é da igreja, sabe, a gente já cresce aceitando Jesus. E não era essa a minha fraqueza. A minha fraqueza não era essa, sobre a certeza de quem eu cria. A minha fraqueza era que horas eu ia começar a viver as minhas histórias. Que horas Deus ia se revelar a mim como se revelava a eles. Que horas ia acontecer na minha casa o que acontecia na casa deles. Deus parou de fazer aquelas coisas? Muitas vezes eu pensava assim, mas será que vai acontecer comigo também? Será que vai acontecer comigo quando eu tiver 60 anos? Quando vai acontecer comigo que eu vi acontecer na minha infância? E uma coisa Deus falou comigo que é isso. Na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoaria. E uma das minhas fraquezas era muito a incerteza. E por que as pessoas falam assim, depois da pandemia, a gente tem visto você mais, você está diferente? É porque quando aconteceu esse problema, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a incerteza. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi a incerteza. Eu cresci vendo os meus avós abrindo a igreja todos os dias. Às vezes eu brincava com o Gabriel e falava assim, Gabriel, é domingo, cadê o culto? A gente já tinha gravado. Ou então eu falava assim, Gabriel, tá faltando alguma coisa. E aquela incerteza ia me dando cada vez mais angústia, ia me dando cada vez mais desespero, ia me dando cada vez mais medo. Chegou o dia que foi feita a reunião e pronto, vamos fechar a igreja. E agora? Não temos nada, não sabemos mais o que vai acontecer. E teve até um dia que fiquei muito mal, muito mal. O Gabriel teve que ligar para minha mãe, para o Jéssica ir lá em casa, porque eu estava muito mal de verdade, por causa dessa incerteza. Essa era a minha fraqueza. E Deus falava muito para mim assim, essa é a fraqueza que eu vou aperfeiçoar o meu poder e você vai poder falar sobre isso. Então eu comecei a pensar que a graça de Deus também faz eu saber que nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Como eu disse, na minha casa eu sempre vi muitas coisas, muitos momentos, tristes, felizes. Eu vi o Nader nascer, eu vi o Nader morrer, eu vi o Nader ressuscitar. Eu vi o meu avô morrer e ressuscitar várias vezes. Eu vi a avó com câncer e voltar. Eu vi muita coisa. E isso, cada vez que Deus me trazia na memória, me mostrava assim, não fui pego de surpresa, Deus me falava. Eu sei das coisas, está no meu controle, está nas minhas mãos. E até Deus me trouxe na minha cabeça hoje à tarde, enquanto eu preparava a mensagem, sobre a gente deixar o controle nas mãos de Deus. O controle é como se Deus estivesse dirigindo um carro e eu estivesse no banco do passageiro, mas o controle é deles sempre, não tem a opção eu ser motorista. Mas a opção é eu confiar no motorista e aproveitar o caminho, ou eu ir nervosa daqui até o fim. E eu até lembrei de um dia que a gente foi para a praia, e
Eu, Gabriel, meu pai e a Priscila. E o meu pai começou a correr com o carro. Pai, diz amém que o senhor não faz mais isso. E meu pai começou a correr com o carro e eu dormi. Eu peguei no sono, a gente estava indo para Santa Catarina e eu dormi. E chegando lá, eu acordei e o Gabriel falou assim: amor, como que você dormiu? Teu pai estava voando com o carro. Eu falei: Gabriel, eu confio no meu pai. Falei assim, por mais que ele estivesse correndo, eu não fiquei com medo. Eu sei que era o meu pai que estava dirigindo. E muitas vezes na minha vida com Deus, eu me peguei duvidando do controle, da direção que Ele estava levando a minha vida. Muitas vezes eu duvidei da direção e do caminho que Ele estava me levando, por mais que eu fosse a passageira. Eu não era condutora do carro que é a minha vida. Eu sou a passageira. Mas não adianta. Mas não adianta, em momento algum, eu tentar mudar a rota, tentar mudar o caminho, tentar aconselhar Deus em qual é o melhor jeito de Ele lidar comigo, né? Ele, como eu sempre brinco com o Gabriel, ficou com ele o manual de instruções, né? E muitas vezes, como eu disse, a incerteza me pegava e me tirava do centro e me deixava com medo e me deixava apavorada. Então, uma coisa que eu tive que fazer muito nesse momento, fui obrigada, foi sair da minha zona de conforto. Foi sair completamente da minha zona de conforto. Eu era acostumada, eu fazia almoço, eu almoçava sozinha, eu arrumava minha casa, eu arrumava o café e a janta para a hora que o Gabriel chegasse era o meu conforto. Para mim estava muito bom. Até que um dia o chefe do Gabriel ligou para ele e falou assim: Gabriel, a empresa fechou, você vai trabalhar de casa. E aquela incerteza para nós foi muito ruim. Porque ele ligou numa madrugada. E não falou mais nada além disso. E o Gabriel ficou pensando: meu Deus, será que eu fui o primeiro demitido da pandemia? Será que todo mundo vai ficar em casa ou só eu? Será que vai voltar? Será que tá tudo bem na empresa? Será que aconteceu alguma coisa? Por que me ligou de madrugada? E aquela incerteza, todos os dias. Enquanto eu acordava, olhava para o Gabriel e ele estava trabalhando em casa. Está, né, até agora. E aquilo me tirou completamente da minha zona de conforto. E eu até estava olhando e pesquisando, tem o ditado, né, que fala: os incomodados que se mudem. E eu vi por 2 ângulos esse ditado. Eu estava incomodada. Eu estava incomodada com essa incerteza que a gente estava vivendo. Eu estava preocupada com os meus avós, eu estava preocupada com a igreja, com o serviço do Gabriel, com o nosso sustento, com a nossa casa, com as nossas contas. Preocupada, eu estava incomodada dentro de mim. E veio, muitas vezes vem versículo, mas às vezes vem ditado na cabeça da gente, né? E veio esse ditado na minha cabeça: os incomodados então que se mudem. Só que, vendo pelo lado de não eu me mudar do lugar onde eu estava, mas eu me mudar. Eu me mudar por dentro, eu mudar a mim mesma, as minhas atitudes, os meus pensamentos, e lembrar que o controle não estava comigo. Eu não podia fazer nada. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Então eu comecei a buscar o que eu posso fazer. Tantas vezes, irmãos, não vou negar, tantas vezes o Gabriel falou assim: amor, faz a oração então no final. E eu falei: ai, eu não. Falei assim: faz então, vou chamar os irmãos para frente. Eu falei: não, por favor, não. E a hora que me veio essa incerteza, eu precisava mudar alguma coisa. Nem que fosse dentro de mim, era a única coisa que eu podia mudar. Eu não podia mudar a situação de mais ninguém a não ser a minha. Então eu comecei a falar: Gabriel, no que eu posso ajudar? O que tem para mim fazer, para eu fazer? O que eu posso fazer? E no meio de tanto nervoso, o Gabriel trabalhando em casa, eu nem podia ficar nervosa em casa, eu tinha que ficar nervosa quietinha para não atrapalhar na reunião dele. Eu tinha que ficar nervosa no WhatsApp com a minha mãe, e ficava: mãe, por favor, me ajude.
E muitas vezes eu me ajoelhei no chão e falei, Deus, eu acho que é agora. Eu acho que é agora que eu tenho que mudar os meus medos para confiança. Eu acho que é agora que eu tenho que mudar minhas incertezas para certezas. Eu acho que é agora que o Senhor quer fazer comigo o que eu via fazer na minha casa. Deus, entra na minha casa da mesma maneira que o Senhor entrava antes. Deus, não é eles, sou eu agora. Vai para as pernas, eu quero mudar a mim mesma, o que eu posso fazer para viver aquilo de novo? O que convicção que no meio de todo esse problema, toda essa tragédia, Deus pode realizar grandes coisas na nossa vida, na nossa casa. No domingo passado que você pregou, né? Que o Gabriel falou assim, que eu queria fruta e ganhei a fruta. Quem estava aqui lembra. E aconteceu muitas coisas assim já na minha vida. Eu pedi a Deus alguma coisa que eu não tinha no momento. E rapidamente, de repente, eu tenho na minha casa. Ganhei. E isso sempre vem acontecendo, sempre aconteceu desde a infância. Mas agora, dessa vez, eu consegui entender que são coisas muito maiores. Não é só isso. Eu falei assim, tem explicação. Eu falei assim, eu sinto como se dentro de mim tivesse uma falta de agradecimento a Deus. Tivesse uma falta como se eu agradecesse pouco. Não tenho nada que eu possa fazer que supra essa minha necessidade de agradecer a Deus pelo que tem acontecido. Nesse tempo, eu percebi que sempre tive grandes privilégios, posso dizer assim, tanto espiritualmente como fisicamente. E no decorrer dessa semana, todos os dias, Deus tem me falado coisas, trazido na minha memória coisas que eu vivi, que eu sonho viver, que eu quero viver, que a gente almeja viver. E eu lembro que quando foi na virada do ano, a gente estava na praia e a gente tinha muitos planos. Eu e o Gabriel. Um deles era eu estar pregando aqui, mas eu achei que era lá para dezembro. Não tão agora. Mas um dos planos era esse. Mas a gente tinha muitos planos. A gente queria viajar. A gente já queria programar as férias. A gente queria viajar para longe nas férias. A gente queria trocar de casa. A gente queria muitas coisas. E de repente a gente não pode fazer nada. A gente não pode nem visitar a avó. E de repente tudo começa a correr ao contrário do que a gente planejou. Até a gente estava falando no culto de terça. A gente fez o projeto de vida e a gente continua orando. Porque Deus diz pra gente assim, que no meio de toda tristeza, Ele consegue trazer uma grande vitória na nossa vida. E os nossos planos, por mais que não sejam os planos dele, ele tem os melhores planos. São planos de prosperidade, não de desgraça. E é isso que a gente tem que ter em mente. Nenhum momento Deus tem planos que faça assim, eu vou fazer para ele aprender. São planos de prosperidade e não de desgraça. São planos de graça para a nossa vida. Uma graça que a gente não merece, uma graça que a gente precisa e a gente não sabe viver sem, porque se a gente não tivesse a graça, como seria a nossa vida? A gente nem sabe dizer como seria, porque Deus não nos deixa sem ela. Por mais que a gente não mereça, por mais que a gente esteja errado, por mais que a gente peque, Ele não nos deixa sem a graça. Né? E por último, a graça é saber que Deus não muda para mim. E isso ficou muito claro na minha vida, na minha mente. Graça para mim é saber que Deus não mudou. Graça para mim é saber que o mesmo Deus de antes é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. E é o Deus dos planos do projeto de vida. É o Deus de todos os planos que acontecem na nossa vida. Né? Tem até uma parte aqui do versículo
que fala assim: então vocês vão me chamar e vão orar a mim, porque vocês vão me procurar com todo o coração. Quando você procura com todo o coração, muitas vezes as coisas não estão fáceis. Quando você procura com todo o coração, muitas vezes não é eu estou procurando a Deus com todo o coração porque eu estou comprando um carro novo. Eu estou procurando a Deus com todo o meu coração porque minhas dívidas foram quitadas. Muitas vezes você busca Deus com todo o coração porque é a única alternativa que você tem. Não tem mais nada que você possa fazer. E muitas vezes nesse momento de pandemia, de tudo fechado, de emprego acabando, de tudo faltando, você vê pessoas buscando a Deus com todo o coração. E Deus, como um Pai grande e amoroso que Ele é, Ele olha para o nosso coração contrito e quebrantado. E Ele consegue transformar tudo isso que a gente está vivendo em uma grande experiência com Ele. Em uma grande experiência, né? E no tempo certo, talvez a gente entenda o que a gente está vivendo hoje. A gente vê muito assim no Facebook, o que eles vão escrever nos livros de história daqui para frente, né? O ano de 2020. O ano de 2020, que para muitos ia ser o ano mágico, o ano que todo mundo ia conseguir tudo, ia realizar sonhos, ia viver tudo que sonhou. Mas um dia a gente vai entender por que a gente está passando por isso. Um dia a gente vai entender, nem que seja dentro de mim mesma, nem que seja dentro de você mesmo, no seu coração você vai entender, vai lembrar e vai falar assim: ah, eu entendi. Você vai olhar e vai falar assim: ai Deus, então obrigada, porque na época eu não fui tão grata, eu estava um pouco brava, porque eu não pude fazer tudo que eu queria na época. E a gente vai entender, porque nem sempre a gente tem maturidade suficiente para entender o que Deus faz agora. Nem sempre a gente tem maturidade suficiente, o nosso coração não está humilhado o suficiente para que Ele mostre para nós o que Ele tem que mostrar agora. E Deus, eu tenho certeza que se perguntar aqui para vocês, muitos de vocês vão ter testemunhos dessa forma. De, eu tinha um plano e não deu certo, mas depois eu entendi, nossa, se tivesse dado certo. Esses dias eu estava indo no mercado com o Jésser e com a minha mãe, e o Jésser falou uma coisa muito interessante que Deus me trouxe na memória hoje. Ele falou assim: nossa, eu queria tanto ter uma loja, mas agora está um tempo ruim para ter uma loja. Ele falou assim: agora, meu Deus, se eu tivesse aberto uma loja, eu ia estar nervoso. Graças a Deus, está com o emprego certo, está tudo certo. Mas agora a gente entende, né? Ele falou: agora a gente entende. Obrigado, Deus, porque quase que a gente abriu uma loja nesse ano. Então, e isso vai acontecer depois que a gente passar por esse problema, por todos os problemas. Isso vai acontecer. Comigo já aconteceu, comigo eu já entendi. Deus, por que o Senhor me deixou em casa? Foi por isso. Porque eu queria tratar a sua incerteza. Porque você, como eu disse, como eu pedi. Deus, mostra para mim o que mostrava para eles. Entra na minha casa como entrava na deles. E Deus mostrou, foi então, fica na sua casa para eu te mostrar. Entra na sua casa para eu te mostrar. Porque a gente que nasce dentro da igreja, muitas vezes as pessoas pensam assim: ah, eu conheço a vida dessa pessoa. Principalmente, eu fiz 24 anos esse mês. E tem gente que me conhece há 24 anos e 9 meses. E gente que nem é da minha família. Então você olha e pensa assim: eu conheço a vida da Emily completa, por tudo. Nossa, todo domingo ela está aqui. Domingo, terça e quinta. E agora, com uma classe na escola bíblica, assim que voltar. E muitas pessoas pensam assim: eu sei de tudo da vida dela, ela sempre está aqui, nem sempre está sorrindo, nem sempre está alegre, mas sempre está aqui. E é isso, tenho ela no meu Facebook, tudo que ela posta, que ela vive, ela posta. Mas não é assim. Todo mundo tem uma vida particular.
E Deus me mostrou muito como eu tinha que viver a minha vida particular com Ele dessa vez. Só com Ele dessa vez. Porque muitas vezes o que acontecia na minha casa na infância era fruto do individual dos meus avós com Deus. Nem sempre o que acontecia na nossa vida era fruto de uma profecia de que um grande missionário veio aqui e profetizou a eles. Muitas vezes as promessas foram dadas na madrugada, no escuro, no joelho, no chão, do lado da cama. Muitas vezes a promessa foi dada no leito do hospital, enquanto meu avô estava lá fazendo tratamento. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas é que teve muito dinheiro, vocês sabem como foi. Vocês sabem como cada um doou um pouco para a gente ter essa casa hoje. E dentro de mim eu pensava, é só isso. É só isso, seguir os passos, é isso. É eu estar lá, é eu ajudar, é eu estar lá no domingo, é eu estar lá na terça. Mas Deus me mostrou que não. Para acontecer como acontecia com eles, para eu continuar vivendo aquilo que eu vivia, tinha que acontecer primeiro comigo também. Tinha que acontecer primeiro dentro de mim, como aconteceu dentro deles. E até hoje eu falo para o Gabriel, experiências, e começou naquele dia, e irmãos, vale a pena porque não parou nem um dia até agora. Então eu falo para você que os meus planos para esse ano não eram esses, mas foram melhores do que os que eu planejei. Os meus planos para esse ano não eram esses, mas Deus planejou coisas tão grandes para mim. Tá falando no microfone, por exemplo. Coisas tão grandes para mim, coisas que para mim eram tão pesadas. E Ele me mostrou que Ele continua sendo o mesmo. E Ele pode falar comigo do mesmo jeito que fala com o pastor Agostinho, do mesmo jeito que falou com o meu avô, que fala com você no banco, que fala com o Gabriel, que fala com o Wilder, que é o mesmo Deus. Porque se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou responder. É isso que Ele fala para nós. E Deus me respondeu. Naquele dia, eu vi coisas realmente que eu não imaginava ver nos dias de hoje. Na geração que a gente está, todo mundo falando, mas os jovens de hoje, mas ninguém mais tem espiritualidade como antes. Mas é que hoje ninguém quer mais nada com nada. E eu vendo gente como eu, que quer alguma coisa com alguma coisa assim. Eu vendo gente como eu, falava para Deus, Deus, faz comigo o que fez com meu pai. Faz comigo, Deus. Faz comigo, por favor. E pessoas do nosso lado voltando a enxergar, pessoas do nosso lado voltando a andar, e o céu se abrindo, e a gente olhava para o céu. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar que é mentira. A gente olhava para o céu e estava tocando aquela música, Espírito, Espírito, que desce como fogo. E começou a tocar aquela música, e estava um calor de São Paulo, aquele calor. E o tempo começou a fechar para chuva. E começou a fechar para chuva e começou a ficar negro aquele céu. Começou a escurecer tudo. E aí o Gabriel estava ali, a gente já vestiu nossa capa de chuva, porque a gente tinha levado uma capa de chuva. A gente vestiu a capa de chuva e a gente continuou orando. E quando a gente estava com os olhos fechados, o estádio do Morumbi lotado, cantando. Espírito, Espírito, que desce como fogo. E eu abri o meu olho e eu olhei para o céu. E tinha uma grande nuvem laranjada na minha frente. E estava todo o tempo fechado para chuva. Só ali o céu estava aberto e só ali estava o sol. E eu chamei o Gabriel, falei, Gabriel, você está vendo? Falei, Gabriel, você está vendo? E ele olhou para mim e não me falou assim com a cabeça. Quem conhece sabe que o Gabriel tem horas que ele nem fala. Eu olhei para o céu. E o Espírito estava descendo como fogo. E a gente estava recebendo dele. E não tinha ninguém que não estivesse sentindo. E quem estava ali
para trazer a palavra, quem estava ali para cantar, estava sentindo do mesmo jeito que eu que estava ali, lá longe do palco, praticamente atrás, embaixo do sol, com a cabeça ardendo, com fome, com sede. Estava sentindo do mesmo jeito que eu. E Deus falando comigo, eu vou mostrar para você então. E Deus falando comigo. E quando foi 9:30 da noite, a gente estava indo embora. E na última ministração, a banda que estava tocando era a banda Bethel, dos Estados Unidos. A gente estava indo embora porque ia começar a fila para sair. E já a gente tinha pegado tantas filas. E eu falei, amor, vamos embora então. E na hora que a gente estava saindo, ele falou assim, não vamos embora agora, porque agora vocês serão curados. E eu falei para o Gabriel, mas curados de quê, né? A gente está bem? E fomos saindo, e fomos descendo. Na hora que a gente chegou perto da saída, a gente parou e começou a ministração. E eu ia falar que eu posso dizer, mas eu não posso dizer porque eu não consigo transmitir para vocês em palavras. Deus mostrando para mim o plano que Ele tinha para minha vida. Deus mostrando para mim que não era um plano de desgraça. Deus mostrando para mim e curando no meu coração tudo que eu achava que era desgraça na minha vida. Mostrando para mim que a graça dele se manifestava em Ele não mudar. A graça dele se manifestava no meio das dificuldades, das incertezas. A graça dele se manifestava para mim. Em todos os planos em que eu achava que ele não estava, ele me mostrava que ele estava. Ele estava, irmãos. E isso que eu quero dizer para vocês hoje, para a gente encerrar. É que Deus conhece os planos que Ele fez para nós. E se Deus fez planos, se Deus fez tudo, né? Se lá em Gênesis Ele criou o que Ele criou, não tem nada que possa impedir Ele. Não tem nada que possa deter os planos de Deus. Não tem nada que possa falar assim, mas Deus, se o Senhor fizer de tal jeito, vai ser melhor, não vai? Não vai. Então, no meio de todas as dificuldades, que a gente sempre lembre, não tire da cabeça que os planos de Deus são melhores e não são de desgraça. Que talvez agora a gente não entenda por que a gente está passando por isso. Talvez agora a gente não entenda o que a gente fez para merecer tudo isso. Talvez não seja nem problema de pandemia, seja problema financeiro, familiar, conjugal, talvez seja qualquer tipo de problema. A gente possa parar e pensar assim, Deus, o Senhor não está aqui não? O Senhor não está mais aqui? Agora a igreja fechou, o Senhor foi embora? Pois eu digo para vocês, irmãos, que a partir do momento que você sai daqui de dentro, a igreja passa a ser a sua casa. E a igreja nunca fechou. Eu falei para o Gabriel essa semana, eu falei, Gabriel, a igreja nunca fechou. Muito pelo contrário, a partir do momento que a gente não pode se reunir aqui, tem uma igreja em cada casa dos irmãos. Tem uma igreja onde a gente está. Se a gente está no mercado ali, então se tornou uma igreja. Se a gente está no quarto ali, então se tornou uma igreja. Porque Deus está com a gente em todo o tempo. Fazendo da nossa vida os planos dele, que são maiores e perfeitos. Então, irmãos, eu quero deixar para vocês essa mensagem. Que Deus é o mesmo, os planos dele para mim, os que já foram concluídos e os que tem para concluir ainda, não tem barreira e não tem dificuldade que impeça. Os nossos planos, como eu disse, talvez para esse ano não fosse estar aqui hoje de máscara. Talvez o meu plano não seria pensar... a gente sempre está saindo de casa e volta correndo. Ai, cadê minha máscara? Talvez o meu plano não era ficar correndo atrás de máscara. Talvez o teu plano não era esse. Talvez o teu plano teria sido passar o Dia das Mães com a mãe. Talvez o teu plano teria sido outro muito diferente. O plano de ninguém, acredito, seria esse. Mas Deus está lá em cima esperando você olhar e falar, Pai, eu sei que esse teu plano também é para mim. E não é plano de desgraça, é plano de paz, plano de graça para mim. Eu queria ler com vocês para a gente encerrar 2 Coríntios 12,
2 Coríntios 12, 9 até o 10 diz assim: Mas ele me respondeu: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também nas minhas fraquezas, nos insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais eu passo por Cristo. Porque quando eu perco toda a minha força, aí é que Deus é forte. Quando eu perco toda a minha força, quando eu não tenho mais para onde olhar, é aí que Deus mostra o plano dele para nós.